Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, aquela vitória é a vitória de todos nós. É a vitória de todos que acreditam em fazer missões. Ali onde nós abrimos o poço de água, nem o governo não quer pisar ali. E nós fomos com coragem. 2 vezes abrimos o poço e não achamos nenhuma gota, era só lama. Tínhamos todo o cenário propício para desistir. Mas quando nós fazemos a obra sob direção do Espírito Santo, desistir não faz parte das hipóteses. E aquela é uma das maiores vitórias que nós conquistamos. Cremos que é só o começo. E Deus ainda tem grandes coisas para nós. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O pastor me deu a autorização de cantar. Será que dá certo? Podemos viajar para a África? Vou pedir aos músicos para se posicionarem. Vamos cantar. Angeko fanana jazz. Angeko fanana e. Alguém pode perguntar o que é que esta canção quer dizer? É água com gás? Muito obrigado. Glória a Deus. Alguém pode perguntar o que é que esta canção quer dizer? Essa canção quer dizer: não há ninguém igual a Jesus. Então, procurei por todos os lugares, mas não achei. Por quê? Porque não há ninguém igual a Jesus. É cantada muitas vezes em Moçambique, na África do Sul. Temos praticamente língua idêntica. Então eu vou cantar ela em Zulu. Amém? Angeko fanana Jesu, angeko fanana e, angeko fanana Jesu, angeko fana, angeko fanana e, angeko fanana e. Angeko fanana Jesu, angeko fanana Jesu, angeko fanana angeko fanana Jesu, angeko fana, siahamba, angeko, siajika, angeko, siavuma, angeko fanana siahamba, angeko, siajika, angeko, siavuma, angeko fana, angeko fana na Jesu, angeko fana na angeko fana na Jesu, angeko fana, angeko fana na Jesu, angeko fana na angeko fana na Jesu, angeko fana, siahamba, angeko, siajika, angeko, siavuma, angeko fana, siahamba, angeko, siajika, angeko, siavuma, angeko fana, siahamba, angeko, siajika, angeko, siavuma, angeko fana, angeko.
ofana angeko ofana na je angeko ofana na angeko ofana na Jesu angeko ofana na aplauda o Senhor. Pastor Zezinho, já tem uma caravana que tem que pegar o avião e vir para Moçambique. Já contei umas 50 e tal pessoas que dá para vir para Moçambique. Se chegar em Moçambique e não dançar assim, o povo vai pensar que você está desviado. Lá, crente que é crente tem que pular, tem que dançar. Até que se vier para lá na nossa igreja, se não dançar, os obreiros vão te pegar pela mão e vão te ensinar os passos. E você vai ter que dançar. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, ainda em pé, quero louvar a Deus pela vida do pastor Zezinho. Pastor Zezinho, muito obrigado por mais uma vez nos abrir a porta de cá estarmos e partilharmos assuntos do reino. Que Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua muito digníssima esposa, a pastora Lígia. Não sei onde ela está. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Guilherme, que Deus abençoe. Muito obrigado. Eu sei que oram por nós. Não só contribuem para que nós lá do outro lado consigamos fazer a obra. Está ali a pastora Lígia, Deus abençoe. Não só contribuem para que nós consigamos fazer a obra, como também têm dobrado o joelho e têm lembrado de nós em vossas orações. A todos os servos de Deus que compõem o corpo de obreiros, a liderança, todos os irmãos que pertencem a esta igreja, que já é famosa em Moçambique. Não tem criança na nossa igreja que não sabe dizer obrigado a de refúgio. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero saudar os moçambicanos que vieram comigo, pastor Lino e a sua esposa, o diácono Milton e a diaconisa Letícia, são todos lá de Moçambique e que disseram tchau para Moçambique e vieram viver aqui no Brasil. Amém? Então, que Deus abençoe as vossas vidas junto com os vossos filhos e que o Senhor vos prospere nesta nação. Amém? O único doido sou eu que fica voltando para a África. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Versículo 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Vamos saltar para o versículo 10. E, regressando os apóstolos, fizeram o que os apóstolos de igreja? Regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu e ele os recebeu. O que Jesus fez com a multidão? Recebeu. Eu vou precisar que a igreja memorize essa palavra. A multidão seguiu e ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus. E saravam os que necessitavam de cura. Versículo 12. E já o dia começava a declinar. Retenha também essa frase. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se aos 12, disse-lhes... chegaram-se a ele os 12 e disseram-lhe... O que disseram os 12, igreja? Despede a multidão. É outra palavra que eu quero que os irmãos retenham. Para que indo aos campos e aldeias ao redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Versículo 13 é a resposta de Jesus. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. Amém? Podemos terminar aqui mesmo. A oração já foi feita e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Existe neste texto uma trilogia da forma como Jesus ele vai trabalhar na vida dos seus
discípulos. O versículo 1, segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 9, ele diz que Jesus ele convoca os seus 12. É uma convocatória que Jesus ele vai direcionar aos seus. Importa, em primeiro lugar, nós entendermos que a palavra convocar carrega um senso de autoridade. Jesus não sugere, Jesus não convida, Jesus convoca. Convocar é diferente de enviar uma sugestão, ou um pedido, ou procurar saber de alguma opinião. O que vocês acham? Jesus, ele imprime convocatória porque ele parte de um princípio importante. Qual é? Ele é o mestre e eles são os discípulos. E se eles são os discípulos e Jesus Cristo é o mestre, imediatamente eles estão numa posição de obediência. Porque discípulo que é discípulo, ele vive para ser regido pelas ordens do seu mestre. Então Jesus não sugere, ele convoca. Está no imperativo. É uma convocatória. Ele convoca os seus discípulos para uma obra. Em outras palavras, Jesus chama os discípulos de uma forma que não lhes resta justificativa. Quando nós olhamos para Marcos 16, versículo 15 a 16, quando ele fala sobre ir a todo mundo pregar a palavra, nós vamos perceber que ele diz ide. O verbo ir nos é colocado no imperativo. Não é um pedido de opinião, nem é uma sugestão. Jesus nem quer saber se eles estão bem emocionalmente, se eles estão preocupados, se as coisas vão bem ou não. Ele olha para eles e diz, ide pelo mundo, pregai o evangelho. Por quê? Se você se diz meu discípulo, você precisa estar apto, pronto, preparado para fazer aquilo que eu te mando. Então, se nós somos igreja do Senhor e somos discípulos do Senhor, irmão, Jesus não precisa saber o que eu acho. Jesus não precisa de minha opinião. Se Ele é meu Senhor, Ele tem autoridade para me mandar para onde Ele quer. Ele tem autoridade para me levar para onde Ele quiser. E Ele tem autoridade para fazer de mim o que Ele quiser. Por quê? Porque Ele é meu mestre e Ele tem autoridade sobre mim. O apóstolo Paulo, em várias das suas epístolas, ele inicia dizendo, Paulo, escravo de Jesus. Ele não disse simplesmente apóstolo. Ele se considerava apóstolo, mas também escravo. Quando ele imprime a palavra escravo, ele dá a entender que não tem liberdade própria. Ele só faz o que o mestre manda fazer. Aleluia! Então, nós como igreja e como discípulos precisamos entender que quando Jesus nos chama é um privilégio que Ele nos deu. Não é um favor que nós estamos fazendo para Ele. É uma graça que nós alcançamos. É uma graça, é uma obrigação. Paulo diz, se eu prego o evangelho é porque me foi imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Por quê? Porque eu fui convocado. Certa vez Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, portanto vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E nesta noite Ele quer convocar a sua igreja para entrar no trabalho de missões. Ah, pastor, eu ainda preciso cuidar um pouco da minha vida, eu ainda preciso fazer isto e aquilo, eu ainda preciso ir até ali, ir até lá. Irmão, nós somos discípulos dele e somos convocados a fazer a obra missionária. Então Jesus convoca os seus discípulos, perceba a trilogia. Ele convoca os discípulos, depois que os convoca, a palavra do Senhor vai dizer, deu-lhes virtude, preparou eles, capacitou eles, revestiu eles, porque a obra que nós fazemos é uma guerra espiritual. Não ouvistes dizer que não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades? Então a obra que nós fazemos requer que estejamos revestidos, porque vamos enfrentar forças malignas lá fora. Então Jesus chama, Jesus reveste. E no versículo 2 a palavra do Senhor vai dizer o quê? Depois que Jesus os chama, os convoca, depois que Jesus os reveste, no terceiro ponto Jesus faz o quê? Jesus os envia.
Aleluia. Agora estão aptos para enfrentar o campo missionário. Agora estão prontos para enfrentar o mundo. Agora estão prontos, estão revestidos de graça para poder enfrentar as forças espirituais da maldade lá fora. Irmão, a obra que nós fazemos não é uma obra da carne, é uma obra espiritual. Precisamos de graça e revestimento para podermos permanecer de pé. Jesus disse para ele: filhos, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu preciso de poder para pregar a palavra. Eu preciso de poder para cantar. Eu preciso de poder para entrar ali onde ninguém quer entrar e falar de Jesus. Eu preciso de poder para permanecer firme na minha crença, mesmo em um contexto de oposição. Eu preciso de poder para ir nos lugares distantes e pregar a palavra. Eu preciso de poder para enfrentar e resistir à perseguição. Sem o Espírito Santo eu não vou conseguir. Então Jesus convoca, Jesus dá virtude e depois Deus envia. Levanta a sua mão que eu quero orar. O Senhor te dê virtude, virtude para viver o Evangelho e cumprir a missão que Ele deu à sua igreja. Se você crê, diga amém. Sem o poder do Espírito Santo não temos como fortalecermos-nos, ou não temos como espalhar a mensagem da boa nova. Se você olhar como está o mundo agora, o nível de perseguição, as lutas espirituais, o irmão pode se espantar. Se não estivermos revestidos de poder, não temos como permanecer firme. Já viram a perseguição que está acontecendo na Nigéria? Os muçulmanos entram em aldeias com armas e vão dando tiros em todo mundo. Basta você ser cristão, é como se você tivesse cometido o pior erro da tua vida. Eles entram em aldeia e matam cristãos, entram em igreja e matam cristãos, incendeiam igrejas. Mas a coisa que mais chama atenção é que quando eles chegam para matar, a maioria das pessoas está com uma Bíblia na mão, dizendo: posso morrer, mas eu vou cair com a palavra nas minhas mãos, com a palavra no meu coração. O que faz eles não terem medo da perseguição? É a presença, é o poder, é a virtude. A igreja do Senhor, ela foi gerada na unção, no fogo, e quando a trombeta tocar, ela vai subir na unção e no fogo. Paulo disse aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito, não deixa o fogo apagar. Aleluia, porque vivemos em um mundo que jaz no maligno, e para podermos permanecer e prevalecer e não negar nossa fé, precisamos ter virtude. Quando eu cheguei, depois que eu vim, os irmãos contribuíram para a gente fazer o projeto do poço. Aí eu cheguei e eu disse para os irmãos: vamos começar. O Senhor proveu. Alugamos a máquina para fazer a perfuração. Quando ligamos a máquina para fazer a perfuração, vieram as autoridades, eu coloquei aspas, autoridades espirituais locais. Eles foram muito claros para mim e disseram: isto aqui é África, você não pode fazer nada sem primeiro pedirmos autorização aos espíritos. Temos que fazer um ritual para pedir autorização aos espíritos do subsolo, para eles poderem liberar a água. Aí, irmãos, eu tinha que ter graça suficiente para olhar para eles e dizer: me desculpa, não entendi bem, pedir autorização a quem? Eles disseram: aos espíritos do subsolo. Eu disse: eu tenho uma notícia para vocês, digam aos espíritos do subsolo de que o do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ligamos as máquinas começaram a funcionar, pastor Zezinho. As máquinas funcionavam, e aquela máquina primeira que vocês viram, azul, ela funciona com diesel, e diesel lá é muito caro. Então gastou muito diesel tentando perfurar a terra. As lâminas da broca se quebravam, mas eles continuavam perfurando e não achávamos água. E de vez em quando eles apareciam e diziam: deixa de ser teimoso, aqui é a África.
Se você não fizer esse ritual, não vai achar água. E eu continuava cantando: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Passaram-se dias e não achamos nem uma gota sequer. Irmãos, o desespero quase batia o coração, mas o Espírito Santo falava mais alto que o desespero. Esse é o diferencial. O facto de nós termos o Espírito Santo na nossa vida não significa que não vamos passar por alguns momentos de medo, mas o diferencial é que a presença de Deus sempre vai falar mais alto que a presença do medo. E os técnicos vieram ter comigo e disseram: pastor, é só uma pequena cerimônia. Em todos os lugares onde nós vamos fazer esse tipo de trabalho, tem sempre uma cerimônia tradicional. Somos africanos. Esse tipo de narrativa que usam. Somos africanos. É só uma cerimoniazinha. Você não vai deixar de ser pastor por causa disso. Eu olhei para eles e disse: para vocês é uma cerimoniazinha. Para mim é uma quebra de aliança. Não negocio a minha fé por causa da pressão. Não deixo o meu Jesus por causa da pressão. Não largo a minha crença por causa da pressão. Posso te dizer uma coisa: independentemente da pressão sobre a tua vida, não negue a tua fé. Independentemente da pressão ao teu redor, não negocie os teus princípios. Eu decidi servir ao Senhor e vou permanecer assim até a trombeta tocar. Eu tive que ser igual a Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode nos jogar na fornalha, aumentar 7 vezes mais. Se Deus quiser que a gente mora, a gente vai morrer, mas vai morrer crente. Aleluia. Aí eu disse para os técnicos: desliga as máquinas, vamos ligar no outro lugar. Tiraram dali, foram uns 5 metros, ligaram no outro lado. Irmão, dias, as máquinas funcionando. E eles olhando para mim, dizendo: pastor, por favor, as nossas máquinas estão se quebrando, estão se estragando. Dias depois, não achamos nada, pastor. Eu disse para eles: irmãos, desmonte as vossas máquinas, vá embora. Teve uma briga, uma discussão, porque eu já havia pago um valor, mas a máquina deles, infelizmente, não tinha como fazer o trabalho. Aí eu despedi a eles, tive que ir a um laboratório de geologia, contratar um geólogo que veio, fez análises da terra, deu também um relatório. Aí eu disse: tudo bem. Tive que alugar uma máquina mais grande, que é aquela vermelha que os irmãos viram. Quando cheguei, liguei a máquina começou a funcionar. Vieram de novo e disseram: você pode trocar quantas máquinas quiser, a terra tem donos. Esta terra tem donos e você sabe que tem que fazer cerimônia aqui. Está vendo? Na minha terra, você não chega num lugar e de repente constrói um empreendimento sem primeiro fazer um certo tipo de cerimônia. Tem uma cerimônia na minha terra que se chama lobolar terreno. Lobolar terreno é como se você estivesse a casar com um terreno. Você compra um terreno, mas não pode colocar um tijolo sequer, sem primeiro chamar as autoridades locais, para elas falarem para os espíritos que você chegou. Funciona assim. Você compra um terreno, imaginemos que você quer construir tua casa. Quando você chega, essa informação é dada às autoridades. Chegou o Dércio, ele quer construir a casa dele. Eles dizem: ele não deve colocar nenhum tijolo sequer. Precisamos falar com os espíritos que são donos da terra. Aí eles chegam ali, fazem as cerimônias e informam aos espíritos que você chegou, para que eles tenham acesso à tua casa. Aí eu disse: eu não quero nenhum espírito tendo acesso a esta igreja. O único espírito que deve ter acesso a esta igreja é o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Liguem as máquinas. Ligaram as máquinas funcionaram. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia. Eu disse para os obreiros: isto aqui é uma guerra que está muito além daquilo que nós imaginamos. Então, a partir de agora, ninguém mais vai para casa. Os obreiros ficaram ali, enquanto a máquina funcionava 24 horas sem parar. Descobrimos que de madrugada eles vinham e paravam na rua e lançavam palavras de maldição, lançavam gargalhadas e falavam coisas de maldição para nós não acharmos água, e diziam na nossa língua Vangatamaku Mamati, que quer dizer não vão achar água. Só que enquanto eles lançavam maldição do outro lado, o povo marchava dentro da igreja. Enquanto eles lançavam maldição do outro lado, o povo marchava dentro da igreja. 5 dias depois, o técnico veio ter comigo e disse: pastor Dércio, o teu Deus é grande. Eu disse: por quê? Ele disse: achamos água. Aleluia! Achamos água.
parecia impossível, parecia complicado. O inimigo tentou impedir, mas aonde tem Deus, aonde tem graça, aonde tem presença, a obra missionária ela flui. Sabe o que me agrada? Jesus, quando nos chama, Ele não nos deixa ir sozinhos, Ele vai conosco. Ele não te deixa entrar no campo missionário sozinho. Aonde o Senhor te enviar, irmão, obedeça e vá. Ele não vai te deixar ir para lá sozinho. A água começou a chorar, pastor Zezinho. Todos nós ficamos alegres. Os irmãos viram o vídeo. Há quem viu antes, porque eu postava tudo, colocava tudo para atualizar os irmãos. Pulei que nem uma criança naquele dia. A água começou a chorar. E um problema de séculos foi resolvido. Agora escuta o que Deus quis me provar que aquilo é um milagre. Por quê? Porque quando souberam que saiu água, veio o empresário. Veio de onde ele veio e disse: se Dércio achou água, eu também vou achar. Aí ele foi a 1 quilômetro de distância. Olha o que ele fez. Primeira coisa que ele fez: chamou todos os bruxos, deu de comer aos bruxos, mandou eles fazerem os sacrifícios e as cerimônias. Ele disse: eu quero seguir todas as tradições. Aí chamou todos os bruxos, fizeram todas as cerimônias, ligaram as máquinas. Um dia, só poeira. Segundo dia, só poeira. Terceiro dia, só poeira. Quarto dia, só poeira. Quinto dia, só poeira. Sexto dia, só poeira. Passaram-se dias e no fim desabou tudo e todo o material ficou soterrado. Resumindo a história, desmontou tudo e foi embora. E Deus bradou no meu coração: agora vê que é um milagre que eu operei. Agora vê que é um milagre que eu operei. Deus disse para Josué: aonde colocares a planta do teu pé. Cadê missionários na Terra Refúgio? Aonde colocares a planta do teu pé, o Senhor vai te entregar. É por isso que eu vim aqui como voz profética para dizer: é tempo de sermos ousados e cumprirmos o ID. O Deus que nos chama é o Deus que vai conosco. É tempo da igreja marchar para fazer a obra. Não servimos a um Deus que nos abandona. Ele disse: quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em você. E quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quem crê nessa palavra? Aleluia! Os meus filhos na fé aqui lembram. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Eles lembram quando nós levantamos a igreja matriz. Irmãos, falaram para nós que ali não devia ser igreja, que não ia funcionar. E lá na África, os bruxos, eles comunicam-se com animais. Alguém quer te fazer mal, ele manda uma cobra para tua casa, manda uma coruja. Aqui no Brasil só papagaio é que fala. Tem que nos visitar lá. Coruja lá chamamos de chicova. Basta você dar um passo de sucesso na vida, há de vir parar na tua casa e vai chamar o teu nome. Aí eles disseram para nós: aqui você não vai fazer igreja. Em um mês matei 20 serpentes que eles enviaram. Foram mandando. Mandavam, matávamos. Mandavam, matávamos. Mandavam, matávamos. Mandavam, matávamos. Mandavam, matávamos. Mandavam, matávamos. E outro dia Deus disse: vai ficar no monte. Fui ficar no monte em oração. Os bruxos mandaram gatos, porque usam gatos também. Mandaram gatos para vir amaldiçoar o altar. Primeiro gato chegou. Quando chegou pertinho do degrau do altar, ele começou a inchar. Inchou, até explodir. Isso foi visto pelos obreiros, porque eu estava no monte de joelhos em oração. Aí eles me ligaram, disseram: pastor, enviaram um gato para vir amaldiçoar e profanar o altar. Mas quando chegou perto, inchou, explodiu, até os olhos saírem para fora. Eu disse: ainda vai morrer mais. Eles disseram: como assim, pastor? Eu disse: eu sei. Dia seguinte mandaram outro gato. Quando chegou perto do altar, inchou também e explodiu. A obra de Deus é feita com virtude e poder. É uma guerra. Com todo respeito, vira para quem tem teu lado e diga: a obra espiritual é uma guerra. É uma batalha. Sempre que você decide dar um passo para fazer a obra de Deus, o inimigo vai se levantar. Em todas as áreas.
Você precisa estar revestido. Revestido para quê? Revestido para não sair da igreja. Revestido para não largar a fé. Revestido para não sair da posição que te colocaram. Revestido para não deixar o cargo que te colocaram. Sempre que você encontra alguém dizendo, eu acho que vou largar esse cargo, é muito difícil. Essa pessoa precisa de revestimento. Porque quem está revestido pode se levantar 11 mil. 1000 caem ao seu lado, 10 mil à sua direita e ele permanece de pé. Porque sabe que foi Deus quem lhe levantou. Agora, crente que diz, eu estou largando, por quê? Porque não me aplaudiram, irmão. Eu estou largando, por quê? Porque ninguém vê o meu valor. Irmão, deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher e Ele tirar esse coraçãozinho, pequenininho e impaciente. Como se fosse um bebezinho de Jesus. Somos soldados de Jesus. No campo de batalha, alguns vão ser feridos. E quando você ficar ferido, tem que fazer o quê? Tem que levantar e continuar a marchar. É assim como a obra de Deus é feita. Coragem. Tenha o quê? Tenha coragem. Jesus lhes convoca, lhes dá poder e lhes envia. Por quê? Porque aonde Ele lhes envia é um campo de batalha. No domingo antes de eu pegar o voo para vir para o Brasil, houve um culto de libertação na igreja. Aí muitas pessoas ficaram endemoniadas, demônios urrando, manifestando. Aí um demônio olhou para mim, a moça que manifestou, né? Olhou para mim, o demônio disse assim, você, Dércio, há muito tempo que eu estou te procurando para acabar com a tua vida. Escuta isso, ele apontou o dedo na minha cara. Olha a ousadia do inimigo. Apontou o dedo na minha cara e disse, você, Dércio, há muito tempo que eu estou à tua procura. Consigo, porque você sempre anda com esses homens de branco ao teu lado. Aí eu olhei, porque eu sei que sou pobre, não tenho condições para pagar seguranças. Olhei para o lado, que homens são esses? Aí depois eu me lembrei, o Deus que nos chama é o Deus que também envia os seus anjos para estarem conosco. O inimigo nos procura, mas não nos encontra, porque Deus está conosco. Certa vez, pastor Zezinho, eu preguei, no fim do culto, uma irmã veio ter comigo e disse, pastor, quem é esse senhor que está sempre atrás de ti? Eu disse, que é isso? Disse, é um senhor atrás de ti. Ele é alto, brilhante e repete todos os teus movimentos. Quando você pula, ele pula contigo. Quando você vai para a esquerda, ele vai para a esquerda contigo. Quando você vai para frente, ele vai para frente contigo. Quem é? Eu quero saber quem ele é. Eu disse, meu Deus do céu. E eu pensando que estou sozinho, mas o céu investiu para me proteger. Posso dizer uma coisa para você? Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Esteja onde Deus te manda estar, porque nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Ou você pensa que está vivo porque é esperto. Ou você pensa que está vivo porque é prudente mais que os outros. É bom ser prudente. Mas, irmão, a melhor coisa de todas é contar com a graça de Deus para nos livrar do mal. É isso que eu estou falando para vocês. A melhor coisa de todas é contar com a graça de Deus. Principalmente lá onde estamos a servir. Onde tem bruxos que voam. Aqui no Brasil os bruxos são um pouco chiques. Aqui são um pouco chiques. Lá no Rio Grande do Sul, onde fui pregar, eles até fazem bruxaria com frutas. Outro dia os irmãos me viram porque eu queria pegar, eu pensei que fosse sobremesa. Disseram, não toca. Porque bruxaria? Eu disse, meu Deus, que bruxaria apetitosa é essa? Os de lá da nossa terra, eles voam. Eles jogam objetos dentro do teu estômago. É tanta bruxaria que na África a mulher nem pode publicar que está grávida. Aqui no Brasil a realidade é diferente. A mulher publica a gravidez na primeira semana. Fazem revelação. É chá de revelação, é isso? É o quê? Chá de revelação. Explode um pó rosa, um pó azul. Todo mundo. Na minha terra. Você não faz isso. O nível de bruxaria é muito grande. Eu já contei aqui que na igreja, onde eu fui consagrado pastor, na Focrina, eles conhecem. Caiu uma bruxa em cima do teto da igreja. No meio da vigília. Um barulho terrível. No teto da igreja, os obreiros ficaram assustados e saíram para fora. Viram uma mulher de idade se contorcendo de dores no chão. Perguntaram, o que você está fazendo aqui? Ela disse, eu vou nesta região com os meus colegas, porque comemos crianças nas madrugadas.
E eles me disseram, voa por tudo quanto é lado, mas não passa perto daquela igreja. E ela disse, eu quis mostrar para os outros que eu sou poderosa. Só que quando cheguei perto, parecia que eu estava num forno. Subiu um calor que acabou toda a minha força e eu caí em cima da igreja. Levaram ela para dentro da igreja e disseram, você aceita Jesus? Ela disse, se há um poder que derruba uma bruxa que nem eu quero esse poder na minha vida. A igreja marcha no poder. É o que Jesus fez. Alguém pode glorificar a Deus? Agora presta atenção. Jesus lhes convoca. Não pediu. Não sugeriu. Convocou. Será que estás pronto para Jesus te convocar? Será que estás pronto? O que é convocar? É te arrancar da tua zona de conforto. É ou não é verdade? Se de repente eclodir uma guerra que Deus não permita, o que é que o governo faz? Não convoca os homens que têm idade para lutar? É um pedido ou uma convocatória? Vão convocar todos os jovens da idade tal até tal. Vão para a guerra. O Estado não quer saber se você está bem disposto. Nem quer saber qual é a tua opinião a respeito da guerra. É levantar e marchar. É assim como Jesus fez. E eles obedeceram, porque discípulo tem que obedecer. Aí eles foram e pregaram a palavra de Deus. Presta atenção na palavra. Eles foram e pregaram a palavra de Deus. Versículo 10, escuta. No versículo 10, eu pedi para os irmãos reterem este texto. Versículo 10, pode colocar aí, Lucas capítulo 9, versículo 10. Olha só o que acontece. Depois que eles foram enviados, o que fizeram no versículo 10? Regressaram e contaram-lhe tudo. Contaram-lhe tudo que tinham feito. Essa é uma notícia boa, mas ao mesmo tempo é preocupante e assustadora. Por quê? Porque todos nós que fomos convocados, preparados e enviados, um dia vamos regressar para lhe contar tudo. Um dia regressaremos para lhe contar tudo. Tudo que nós fizemos aqui na terra, vamos regressar para lhe contar. Ele nos chamou, nos convocou, Ele nos revestiu e Ele nos enviou. Mas vai chegar o dia em que compareceremos diante dEle para lhe contar tudo. O que você fez com o dom que te dei? O que você fez com a unção que te dei? O que você fez com as condições financeiras que te dei? Irmão, não quero te assustar, mas quero te dar a palavra. Vai chegar o dia em que todos vamos regressar para lhe contar tudo. Vai chegar. Como é que você tem servido? Como é que está teu coração na obra de Deus? Vamos regressar para lá e vamos lhe contar. Aquela pessoa que Jesus disse faça isso e não fez, vai regressar para lhe contar. Aquela pessoa que Jesus prosperou e disse você tem que contribuir para a minha obra e não contribuiu, vai regressar para lhe contar. Aquela pessoa que serviu para si mesma, vai também regressar para lhe contar. Aquela pessoa que viveu fugindo do chamado de Deus, também vai regressar para lhe contar. Todos nós compareceremos, está escrito em Romanos, diante dele vamos prestar conta de tudo que fizemos. Não é para ficar com medo, mas é para recalcular a tua rota, reconsiderar como tem vivido o evangelho. O dia vai chegar, pode tardar, mas vai chegar. Todos nós vamos comparecer diante dele e Jesus vai olhar para ti e vai dizer: meu filho, não tem nada para ti aqui. Por quê? Porque você não obedeceu a minha voz. Mas a outro, Jesus vai olhar e vai dizer: meu filho, vinde bendito do meu Pai. A minha pergunta para ti nesta noite: você quer estar de que lado? Do lado dos que são recebidos com honra ou do lado dos que são recebidos com repreensão? E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo. E diante de Jesus, irmãos, ninguém vai inventar nada, porque para o pastor podemos inventar, para o ministério podemos inventar. Eu não vim participar do culto porque estava doendo cabeça. Eu não vim participar do culto porque saí tarde do trabalho. Eu não vim participar do culto. Inventamos, muitas das vezes, histórias que não são reais, para poder justificar a nossa improdutividade no reino. Mas diante de Deus ninguém vai inventar nada, porque
quê? Porque todas as coisas estão patentes diante dos olhos daquele que vamos um dia nos apresentar. É tempo de despertar e fazer a obra de Deus. Bem-aventurado é aquele que, quando o seu Senhor voltar, o encontrar servindo assim, o servo fiel e prudente. Cadê nessa igreja? Levanta a mão e glorifica o Senhor. Agora escuta. Regressaram e contaram tudo. Jesus lhes tomou pela mão e lhes levou para um lugar chamado Betsaida. Versículo 11, acompanhe comigo. No versículo 11 a Bíblia diz: sabendo a multidão o seguiu. E ele fez o que com a multidão? Recebeu. Presta atenção nisto. A multidão o seguiu e Jesus recebeu a multidão. E ao receber a multidão, sarou os que precisavam de cura. Versículo 12. Versículo 12, e já o dia começava a declinar. Declinar o dia está a falar do tempo esgotado. Declinar o dia significa que a escuridão já estava tomando conta da terra. Declinar o dia significa que o tempo acabou. Quem já ouviu Jesus a dizer: importa que trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém não poderá trabalhar. Irmão, missão não se adia. Por quê? Porque o dia já está a declinar. Declinar o dia está a falar do final dos tempos. Os tempos estão se cumprindo, os sinais estão diante dos nossos olhos. A igreja do Senhor tem que fazer o que Jesus fez aqui: receber a multidão quando o dia vai declinando, receber a multidão quando a escuridão vai tomando conta da terra. Missões é urgente. Declinar o dia significa que o tempo está se cumprindo, o tempo está acabando, e é quem está dormindo que precisa despertar. Em João capítulo de número 4, versículo de número 35, Jesus olha para os discípulos e repreende a eles. Ele olha para eles e diz: não dizeis vós que ainda faltam 4 meses até que venha a ceifa? Vocês adiam porque pensam na vossa mente que ainda faltam 4 meses. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vejam que as terras já estão brancas para a colheita. O problema não é que as terras não estão prontas. O problema é que vocês estão olhando para o vosso mundo. Está todo mundo preocupado consigo mesmo. Está todo mundo olhando para o seu próprio mundo. Está todo mundo olhando para a sua própria vida. E pensa que a obra pode ser adiada. Jesus está dizendo: é tempo de levantar os olhos. O dia está a declinar. Eu não sei se já contei aqui, mas eu prefiro contar. Houve uma vez que Deus me acordou de manhã. Um telefonema desesperado. Uma irmã que precisava de socorro porque a mãe estava doente numa região muito distante. Uma viagem de aproximadamente 9 horas de tempo. Ela me acordou e disse: pastor, vamos agora. Eu disse: calma, irmã, não tem como orar pelo telefone. Olha a minha mentalidade. Não tem como orar pelo telefone. Ela disse: não, pastor, tem que vir agora. Nós temos que viajar agora. Aí eu tive que despedir minha esposa, explicar para ela que essa viagem não programada, eu tenho que fazer ela porque alguém está precisando. Entrei no ônibus com essa irmã e viajamos horas e horas para o lugar mais distante que eu já fui na minha própria terra. Um lugar distante, no meio do mato, dominado pelo paganismo, pela idolatria. Nunca tinha pisado um pregador, nunca tinha pisado uma igreja evangélica. Tudo que eles sabiam era fazer rituais e adorar aos espíritos. Cheguei lá, orei pela mãe dela, da irmã que me convidou. Ela ficou curada e o Espírito Santo falou para mim: eu não te trouxe por causa dela, só que como você estava muito confortável na tua casa e na tua cama, eu tive que criar um cenário de urgência para te trazer para cá, porque eu tenho um povo que precisa da palavra. Eu disse: o que eu tenho que fazer, Deus? Deus disse: convoca um culto agora. Aí eu pedi para a irmã entrar de casa em casa, chamar aquele povoado. No meio do mato as casas ficam muito distantes uma da outra, e são casas de palha. Então eu disse: vai, entra de casa em casa e chama todo mundo. Ela entrou de casa em casa, chamou todo mundo e sentaram assim, diante de mim. Acendemos um candeeiro, chamam de candeeiro aqui? Acendemos um candeeiro porque é uma região muito escura, não tem energia elétrica. Acendemos um candeeiro e Deus disse para mim: prega contra a idolatria.
Eu disse, Jesus, me ajuda. Porque nesta terra, a única coisa que eles sabem de culto é culto aos espíritos. Adoram tudo que existe, menos Deus. Porque nunca chegou lá um pregador e Deus disse, prega contra isso mesmo. Só que é um lugar muito respeitado de bruxos, tem bruxaria. Muitos pregadores têm medo de ir para lá, porque tem muita gente que voa. Aí Deus está me mandando pregar contra aquelas práticas. Meu irmão, parece que eu ouvi a voz de Satanás dizer, é hoje que você tem que ligar para a tua esposa, dizer tchau. Se tem algum dinheiro escondido, melhor explicar onde está. Porque você não volta para casa. Aí eu ganhei coragem, preguei a palavra. Eu dizia, os deuses não são deuses, mas existe um que morreu há 2000 anos atrás, entregou sua vida para a salvação. E eles olhando para mim assim, ninguém nem tossia. Eu só ouvia a minha própria voz, minha própria respiração. E eu pregava com ousadia. Às vezes o medo tentava entrar, porque o demônio, parece que o demônio dizia no meu ouvido, você vai morrer hoje. Só que no meio da pregação veio um ancião de joelhos, com mãos levantadas. Interrompeu a pregação e disse para mim, pastor, será que tem como você, antes de terminar a pregação, orar para esse Jesus que você está falando dele, entrar na minha vida, antes mesmo de você terminar a pregação? Quando ele falou aquilo, eu percebi que Deus já estava a trabalhar nos corações. Resumindo a história, todos aceitaram Jesus e naquela terra nós plantamos uma igreja. Deus teve que criar um cenário para me tirar do meu lugar de conforto. Por quê? Porque o tempo já está se cumprindo, igreja. O tempo já está se cumprindo. Agora é como nos dias de Noé. Todo mundo preocupado consigo mesmo e os sinais estão diante dos nossos olhos. Ah, irmãos, é normal e tudo. Claro que você vai ter explicação científica para tudo. Mas me mostra um dia na tua memória em que um dia uma parte significativa da terra tremeu ao mesmo tempo. E nós vimos isso. Agora, sinais atrás de sinais. O dia está a declinar. E Jesus está a fazer o quê? Jesus está a receber a multidão. Vamos voltar para o meu versículo, porque eu quero resumir, já vamos orar. Recebeu a multidão. Presta atenção. Jesus recebe a multidão. Versículo 12. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a eles, 12 disseram-lhe, despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor se agasalhem e achem o que comer. Espera. No versículo anterior, Jesus fez o que com a multidão? Recebeu. Só que quando o dia começava a declinar, o que os discípulos estão a dizer para Jesus? É aqui onde eles falham em entender o propósito da missão. O dia está a declinar, Jesus recebeu. E eles estão mandando Jesus mandar embora, que ele recebeu. Quando não entendemos a missão, mandamos embora quem devíamos abraçar. Quando não entendemos a missão, expulsamos quem devíamos amparar. A igreja foi chamada para abraçar. A igreja foi chamada para alimentar. Olha só, eles dizem para Jesus, manda embora esse povo que o Senhor recebeu. A resposta de Jesus me chama a atenção. Despede a multidão para que veja as aldeias ao redor e se agasalhem e achem o que comer. Qual era o problema dele? Falta de agasalho e falta de alimento. Preste atenção. Próximo versículo. Olha só. Próximo versículo. Mas ele disse-lhes. O que é que Jesus disse? Eles estão dizendo, despede esse povo. Jesus, não vou despedir ninguém. Vocês mesmos vão alimentar esse povo. Por quê? Porque essa é a missão da igreja. Não despedir, mas alimentar quem está com fome e vestir quem está precisando de roupa. Em Mateus capítulo 25, versículo de número 35, Jesus diz, eu tive fome e destes-me de comer. Eu estive nu e destes-me de vestir. Essa é a missão da igreja. Abraçar, não despedir. Quando me disseram a quantidade de água que nós havíamos achado, eu estou encerrando. Prepare o seu coração para a gente orar. Quando me disseram a quantidade de água que nós havíamos achado, eles disseram, pastor, aqui tem água que nem os teus netos não vão acabar. Isso me deixou a pensar, pastor Zezinho. Por quê? Porque nessa época, eu e você que contribuiu, não estaremos mais aqui. Mas a tua oferta ainda vai estar ecoando em algum lugar. Eu não sei se você entende a dimensão disso. Eu
e você não estaremos mais aqui, mas lá no céu Jesus vai olhar para ti e vai dizer: minha filha, você ainda está matando minha sede lá embaixo. Está vendo a importância de fazer a obra missionária? Os discípulos estão dizendo: despeda a multidão. Jesus: não vou despedir ninguém. Quem vier ter convosco, dai-lhes voz de comer. Se precisar de roupa, dai-lhes voz de vestir. Se precisar de agasalho, aqueçam-no vocês. Essa é a missão da igreja. E eu oro em nome de Jesus, que Deus levante homens e mulheres aqui, pessoas que vão entender: Senhor, se eu não puder ir, eu vou contribuir. Se eu não puder contribuir, eu vou até lá. Mas se eu não puder contribuir, não ir até lá, eu vou dobrar os joelhos e orar para que a obra missionária possa avançar. Que Deus te levante para fazer a obra missionária, porque o tempo está cumprido. Fica de pé e glorifica ao Senhor. Aleluia. Despede a multidão. Jesus: não, dai-lhes voz de comer. Tem pessoas que estão aqui que nunca vão pisar na África fisicamente, mas pastor Guilherme, vamos, né? Vamos levar cavaquinho também. Há de ir para lá, mas aquele não há de conseguir ir. Já viu que você sem ter ido para lá, naquele poço que está jorrando água, você está dentro daquele projeto? Você está sentado aqui cultuando e lá você está resolvendo o problema de uma comunidade. Está vendo a importância de missões? O tempo está se cumprindo, o dia está a declinar, as trevas vão tomar conta da terra. Jesus está voltando e a igreja precisa despertar para fazer a obra. Irmãos, o que eu estou a vos falar é algo sério. Quem está a pregar para vocês aqui é um africano, moçambicano, alguém que nasceu lá, que vive lá, cresceu lá. Minha esposa está lá, meus filhos estão lá. Meus filhos nunca pisaram esta terra. Aqui onde mana leite e mel, onde como do bom e do melhor. Eu estava a dizer para os irmãos que aqui no Brasil eu tenho que orar para sentir fome. De tanta abundância que tem, eu tenho que dizer: Senhor, espírito da fome, vem sobre mim agora. É café da manhã, depois tem almoço, depois tem café da tarde, depois tem lanche. E nesses intervalos tem alguma coisinha sempre para beliscar, o povo está sempre mastigando alguma coisa. E quando chega na igreja tem uma cantina com pizza, bolo, refrigerante. E no fim do culto, vamos ao restaurante mais próximo. Qual é o intervalo para sentir fome? Cheguei aqui no Brasil e me prometeram casa, condições de vida melhores. Me prometeram tudo. Agora, olhe para mim. Para uma pessoa que cresceu no contexto que eu cresci, se eu fosse guiado por aquilo que eu quero, onde é que eu estaria agora? Meus filhos nunca provaram todas essas coisas que eu provo aqui. Se eu fosse guiado por aquilo que eu quero, onde é que eu estaria agora, irmãos? E eu estou lá, no meio do povo. Eu faria o mesmo que os outros fizeram. E ficar aqui, aproveitar, comer do bom e do melhor. Andar de Uber para lá e para lá. Vire à esquerda em 300 metros. Vire à direita. Irmãos, quando eu estou aqui, agora estou com 98 quilos, já imaginou? 98 quilos. É bênção, os que confiam no Senhor engordarão. Cheguei aqui no Brasil e eu vi pessoas assim, lutando para emagrecer. Eu disse: meu Deus, que contraste. Lá a gente está a lutar para ganhar quilo, aqui o povo está, tem uma injeção mágica que tem agora aqui. Eu disse: Jesus amado. Lá quando alguém olha para ti e diz: estás gordinho, irmão, você elogiou a pessoa. Aqui eu ouvi dizer que dá um processo sério. Ouvi alguém contar um testemunho: irmãos, eu estava passando pela prova, eu só comia arroz branco com ovo. Eu disse: que prova é essa, irmão? Me dá essa prova, eu preciso dessa prova. Que prova é essa? Arroz com ovo e está na prova. É prova abençoada. Vem para lá do outro lado para ter ideia do que é uma prova. Vem para ter ideia do que é uma prova. Vem ver crianças comendo rato assado para ter ideia do que é prova. Vem. Talvez precisas ver isso para parar de reclamar da comida que você tem comido. Precisas parar de reclamar. Vocês são abençoados. Chuveiro com água quente, é toda a casa, até na casa do pobre, tem chuveiro com água quente.
Os irmãos que me hospedam, eu sempre digo, vão sofrer com a conta de luz. É fácil entrar no chuveiro, sair é uma prova. Tem um tal de shampoo. Eu vi uma garrafa assim, estava escrita condicionador. Aí eu dei um grito, o que é isso de condicionador? A irmã disse para mim, é para deixar o cabelo fofinho. Eu disse, eu quero o cabelo fofo. Ela disse, é só botar. Eu disse, meu Deus, que nação abençoada. Eu poderia ficar aqui. Mas onde é que eu estou? Estou lá. Por quê? Porque fui convocado. Jesus não me pediu opinião, me convocou. E nesta noite Ele quer convocar alguém para estar mais perto do altar dEle. Inclina a sua cabeça e fecha os teus olhos. Oh, Shalamaya Seleba Kalabahas. Rica Mandelemaya Seleba Cantalabas. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E convocou os seus. Se somos dele, Ele tem autoridade para nos convocar. Se somos dele, Ele tem autoridade para nos chamar para onde Ele quiser. E hoje tem alguém que Jesus está dizendo, filho, eu preciso de ti, eu estou te convocando. Eu tenho uma obra na tua vida. Alguém hoje tem que se reconciliar com Jesus. Alguém hoje tem que voltar para Jesus. Alguém que já era crente, já andava com Jesus, mas deixou as coisas lhe fazerem se desviar. Jesus te trouxe aqui para dizer, meu filho, o dia está declinando. Vem cá, porque eu vou te receber. Estou de braços abertos. E você entrou numa igreja que abraça a multidão, que alimenta, que agasalha. Se você está aqui, neste momento, eu quero ter o prazer de orar contigo. Talvez Deus está a falar com teu coração agora. Vem para Jesus. Você talvez que ainda não aceitou Ele e precisa aceitar Ele. Não olha para a pessoa que está ao teu lado. Salvação é individual. Você que já era crente, mas precisa reatar tua aliança com Ele. Vem para cá agora, eu preciso orar contigo. Irmão, vem cá. Vem cá, eu quero voltar para Ele. Eu quero entregar minha vida para Ele. Não tenha vergonha, eu quero orar contigo agora. Vem cá à frente, eu preciso orar contigo. Jesus tem uma obra para fazer na tua vida. Ele me trouxe de lá de Moçambique, 14 mil quilômetros daqui. Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Tem alguém aqui que precisa voltar para Jesus. Tem alguém aqui que precisa entregar sua vida para Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Atravessa a multidão e vem aqui à frente. Eu preciso orar contigo nesta noite. Jesus disse, se você tiver vergonha de mim diante dos homens, naquele dia eu terei vergonha de ti diante do Pai. Vem cá, eu quero orar com você. O Pai está de braços abertos à tua espera. Jesus te chama, Jesus te convida. Vem aqui à frente, venha recebê-lo. Ah, pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu estou fraco na fé, eu esfriei. Atravessa a multidão, vem aqui à frente. Jesus te trouxe aqui para isso. Não tenha vergonha, não tenha medo. Há uma festa no céu, quando uma só alma, uma só pessoa toma essa importante decisão. Então, se tem alguém aqui hoje que vai tomar essa importante decisão, irmão, vença o medo, vença a vergonha e vem aqui à frente. Jesus quer operar na tua vida. Jesus quer operar na tua vida. Tem alguém que vai entregar sua vida para Jesus? Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa que vai vencer o medo, que vai atravessar a multidão, que vai vir aqui à frente, que vai entregar sua vida para Jesus? O Senhor te chama agora. Não é um pastor africano que está te convidando, é o Senhor Jesus quem está te chamando. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Você que já era crente, mas esfriou, venha reatar tua comunhão com Ele. Venha reatar tua intimidade com Ele. Eu creio que todos somos salvos. Todos nós aceitamos a Jesus. Isso é muito bom. Fecha os teus olhos então. Fecha os teus olhos. Coloca
Coloca a mão direita no coração. Em 1 minuto você vai orar para Deus te usar, para o Senhor fazer de ti um instrumento, para que o Senhor faça uma obra poderosa na tua vida, para que Jesus possa te usar como instrumento nas mãos dele. Você ouviu a palavra? Jesus está te convocando nesta noite. Está dizendo: meu filho, hoje é o dia de você tomar esta importante decisão. Fecha os teus olhos e comece a orar. Pai, estamos aqui reunidos como tua igreja. Temos adiado há muito tempo cumprir o ID, a ordem que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui, Senhor, entregando os nossos corações diante de ti. Estamos aqui, ó Pai, dizendo: eis-nos aqui, envia-nos para onde o Senhor quiser. O Senhor não precisa nos pedir nada. Nós somos teus, pertencemos a ti. Não é um favor que fazemos ao reino quando nós nos disponibilizamos para servir. É um favor que fazemos a nós mesmos. Que privilégio fazer a tua obra. Que privilégio fazer a vontade de Deus, Pai Santo. E se for para morrermos no campo missionário, que privilégio. Aquele que amar a sua vida perdê-la-á, mas aquele que por causa de mim perder a sua vida, acha-la-á. Senhor, estamos aqui nos levantando como um exército para fazer a obra de Deus. Estamos aqui nos levantando como um exército para cumprir o item e fazermos a obra do Senhor. Fala com Deus em 1 minuto. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos em nome de Jesus. Quem está enfermo, entrou aqui doente, vem aqui à frente muito rapidamente. Quero orar por você. Quem entrou aqui doente: pastor, eu estou doente, eu estou com dores. O médico me diagnosticou de uma enfermidade incurável. Não importa o nome dessa enfermidade. Vem aqui à frente, venha receber tua cura. Jesus ainda cura, Jesus ainda transforma. Se entrou alguém aqui doente, você está doente, está enfermo, precisa de cura, precisa de uma obra de Deus na tua saúde, venha aqui à frente, venha receber Jesus, venha receber a cura, venha receber o milagre de Jesus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Preciso de azeite. Quero orar pelos irmãos. Igreja, estamos em espírito de oração. Vamos orar. Podemos cantar, podemos adorar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos cura na vida de cada irmão que está aqui à frente. Toda enfermidade que venha cair por terra, toda doença que venha cair por terra, em nome de Jesus.